Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e também sobre a tua família. Estamos hoje, uma quinta-feira chuvosa aqui em São Gonçalo, choveu praticamente a noite toda, né? E esta manhã toda também chovendo. E agora à tarde continua essa chuvinha fina, tudo nublado, né? Mas nós estamos aqui para prosseguirmos, né, com a leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Como eu sempre digo, meus irmãos, para obter conhecimento, nós temos que ler a palavra do Senhor. Para obtermos conhecimento, nós temos que, a cada dia, trazer para a nossa vida meditação da palavra do Senhor nosso Pai. E eu tenho certeza que cada um de nós que aqui estamos hoje, nesta tarde, o Senhor nosso Pai já vai trazer para nós conhecimento e também graça. Amém? E hoje nós vamos estar lendo o livro, né? Deixa eu colocar aqui a minha Rosinha do Deserto aqui para poder aparecer aqui um pouquinho, né? O caldex dela aqui. Hoje nós estaremos lendo o livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Nós estaremos lendo o capítulo 7. Como eu falei ontem, um total de 60 versículos. Mas aqui nós estamos para juntos meditarmos nesta palavra maravilhosa. Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. Vamos agora a meditar nesta palavra, só avisando, né, a nossa irmã Marisa que a compra já foi efetuada, já está a caminho também aí já a sua Bíblia, né? Fizemos ontem à tarde, eu e a Adrielen, né? Então, a gente conseguiu fazer ontem à tarde, então já está a caminho. A nossa irmã Maria do Carmo, né? Lá em Utinga, na Bahia, também já está sendo enviado, já está a caminho também aí a sua Bíblia, que é a lembrança, né? O do Eduardo demorou um pouco mais porque foi complicado para a gente obtermos o contato ali, mas graças a Deus tudo se resolveu da melhor maneira, né? E a nossa irmã Marisa, ela recebeu aí o brinde dela, né? Devido um dos nossos ouvintes não ter entrado em contato conosco até o dia 15, né? Que é o dia que a gente dá, né? Que eu dei exatamente, né? Os 15 dias para as pessoas que são sorteadas entrarem em contato. Como não entrou, então aí eu sorteei de novo no dia 15 e nós obtivemos aí a ganhadora, a nossa irmã Marisa Santos, diretamente ali de Curitiba, no Paraná. Amém? Então que Deus abençoe. Então vamos já neste momento para a leitura da palavra do Senhor nosso Deus, que diz assim, Atos 7 e verso 1. E disse o sumo sacerdote, porventura é isto assim? Verso 2. E ele disse, varões, irmãos e pais, ouve, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Verso 3. E disse-lhe, sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Verso 4. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra
em que habitais agora. Verso 5. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. Verso 6. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia e a sujeitaria à escravidão e maltratariam por 400 anos. Verso 7. E eu julgarei a nação que os tive escravizado, disse Deus. E depois disto saíram e me serviram neste lugar. Verso 8. E deu-lhe o pacto da circuncisão, e assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia. E Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. Verso 9. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Verso 10. E livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Verso 11. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e os nossos pais não achavam alimentos. Verso 12. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. Verso 13. E na segunda vez foi José, conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifestada a Faraó. Verso 14. E José mandou chamar a seu pai, Jacó, e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. Verso 15. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nossos pais. Verso 16. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura de Abraão, comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Amor, pai de Siquém. Verso 17. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Verso 18. Até que se levantou outro rei, que não conhecia a José. Verso 19. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais ao ponto de os fazer enjertar as crianças para que não se multiplicasse. Verso 20.
nesse tempo, nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. Verso 21. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. Verso 22. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Verso 23. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao encontro ir visitar seus irmãos e os filhos de Israel. Verso 24. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. Verso 25. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Verso 26. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto, e quis levá-lo à paz, dizendo: varões, sois irmãos, por que vos agravais uns aos outros? Verso 27. E o que ofendia o seu próximo, o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Verso 28. Quereis tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? Verso 29. E a esta palavra fugiu Moisés, e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Verso 30. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo de um salsa. Verso 31. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor. Verso 32. Dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. Verso 33. E disse-lhe o Senhor: tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Verso 34. E tendo visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-lo. Agora, pois, vem, e enviar-te-ei ao Egito. Verso 35. A este Moisés, ao qual havia negado, dizendo: quem te constituiu a príncipe e juiz? A este ouviu Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal.
Verso 36. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito e no Mar Vermelho, e no deserto por 40 anos. Verso 37. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vós, irmãos, um profeta como eu, a ele ouvireis. Verso 38. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para o nosso lar, para nos dar isto, para nos dar. Verso 39. A qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e, em seu coração, se tornaram ao Egito. Verso 40. Dizendo Arão: fazem-nos deuses que vão diante de nós, porque a esse Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Verso 41. E naqueles dias fizeram o bezerro de ouro e ofereceram um sacrifício ao ídolo e se alegraram nas obras das suas mãos. Verso 42. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do Senhor. Mas está escrito no livro dos profetas: porventura me ofereceste vítimas e sacrifício no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Verso 43. Antes tomaste o tabernáculo de Maloque e a estrela do vosso Deus, Deus Refã, figuras que vos fizeste para as adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além de Babilônia. Verso 44. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés: o que fizeste segundo o modelo que tinha visto. Verso 45. O qual nossos pais, recebendo-o também, o levaram com José, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença dos nossos pais, até os dias de Davi. O textozinho hoje é um pouquinho grande. Vamos agora para o verso 46. Que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para Deus de Jacó. Verso 47. E Salomão lhe edificou a casa. Verso 48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens, como diz o profeta. Verso 49. O céu é o meu trono e a terra
o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor, a qual é o lugar do meu repouso. Verso 50. Porventura, não fez a minha mão todas estas coisas? Verso 51. Homens de dura cerviz e incircunciso de coração e ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo. Assim vós sois como os vossos pais. Verso 52. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vos agora fostes traidores e homicida. Verso 53. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não a guardaste. Verso 54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus coração, rangindo os dentes contra ele. Verso 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando nos olhos, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Verso 56. E disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Verso 57. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Verso 58. E, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram a seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. Verso 59. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor, Jesus, recebe o meu espírito. Verso 60 e final. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Eu tenho dito isto, adormeceu. Amém? Então encerramos aqui esta leitura, aonde conta um pouquinho, sobre a vida dos nossos irmãos na fé e inclusive Estevão. E esse texto, irmãos, ele traz para nós um conhecimento a mais. Ontem nós falamos a respeito dos diaconato, Capítulo 6, ele vai citar ali o nome daqueles 7 que foram separados para poder ser ungido a servo, a diácono. E agora a gente já fala um pouquinho aqui sobre Estevão, aonde levava a palavra do Senhor. Neste capítulo 7, nós vamos ver que Estevão, em sua defesa, ele começa a contar a história, ele começa a falar dos israelitas desde Abraão, e ele começa a falar sobre as promessas de Deus feitas para ele.
nós vamos ver, irmãos, que ele vai mostrar o propósito de Deus em Israel ao longo de todo o tempo como a nação e a promessa do surgimento, do segmento do Messias. E é aí que entra o ponto aonde Estevão, levando a palavra, ele destaca a dureza do coração daquele povo do passado e daquele povo no presente, aonde o acusavam como assassino, porque simplesmente estava trazendo a mensagem de Deus. E nós vemos que Deus levantou ele para anunciar a vontade do Senhor, nosso Pai. E a gente vê que não é fácil, não. A gente vê que a situação, ela se complica até nos nossos dias de hoje, os nossos dias atuais. Quantas pessoas que deixam de pregar o Evangelho porque alguém o afronta, alguém caçoa, alguém se levanta. Mas nós vamos ver, irmãos, que no livro de Atos 7, e a partir do versículo 51, durante a pregação de Estevão, a glória de Deus vem sobre a vida dele. E o mais interessante é que ele vê os céus abertos. Coisa maravilhosa, né? Você ter uma intimidade com Deus, você clamar, você olhar para o céu e ver o céu aberto. E não somente o céu aberto, mas foi revelado, né, quando ele olhou para o céu, no verso 55, vai dizer que ele viu a glória de Deus e ele viu Jesus que estava à direita de Deus. Sei não, hein, mas a gente precisa ter muita intimidade com Deus. A gente precisa ter muita comunhão para com Deus. E eu falo para você, meu irmão, minha irmã, esta comunhão a gente só obtém clamando. O verso 56, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Maravilha. Deus, Ele quer que nós tenhamos também esta comunhão, como Estevão teve esta comunhão. E você vê que no momento em que Estevão tem esta comunhão com o nosso Deus, aquele povo começa no verso 57, mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. O verso 58, expulsando da cidade e apedrejando. Todos ali estavam vendo que Estevão estava exatamente falando da grandeza do Senhor, sinais, maravilhas, tudo isso acontecia porque Estevão era um homem de fé, cheio do Espírito Santo. A palavra do Senhor vai dizer para nós no verso 59, e apedrejaram a Estevão, que invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Com estas palavras, meus irmãos, Estevão sabia que a tua hora
tinha chegado. A ira, a maldade daquele povo era tão grande que as pedras que eram lançadas contra Estevão resumiu: chegou a minha hora. A palavra do Senhor vai dizer para nós no verso 60, e pondo-se de joelho, Estevão, pondo-se de joelho, clamou com grande voz. Ele fez aqui praticamente o mesmo papel que Jesus fez, quando estava sendo ali castigado, crucificado também. O verso 60 vai dizer, e pondo-se de joelho, clamou com grande voz, Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Você vê, meus irmãos, quando a pessoa tem a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus, até morrendo pelo nome do Evangelho, ele não deseja o mal para o próximo. É um sinal que nós temos que ter uma mudança muito grande. Nós temos que ter esta mudança, que é o cumprimento da palavra, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mesmo a carne de Estevão sendo sacrificada ali, vamos dizer, porque recebendo pedradas, ele não desejou mal para aqueles que faziam desta forma. Então quero dizer para você, meu irmão, nós precisamos ser como Estevão. Muita fé, precisamos de sabedoria e precisamos do poder de Deus. Amém? Então que Deus abençoe a todos, que o Senhor nosso Pai ele possa derramar chuvas de bênção sobre o teu lar e também sobre a tua família. Eu quero neste momento fazer uma oração, agradecermos a Deus por esta tarde chuvosa aqui em São Gonçalo, e orar em favor do teu lar e em favor da tua família. Eu tenho certeza que o Senhor nosso Deus, ele derramará a tua graça, a tua bênção sobre cada um de nós. Vamos orar em favor dos aniversariantes do dia, do mês também. Vamos orar em favor de todos aqueles que necessitam deste clamor em prol da tua saúde, em prol da tua liberdade, em prol do teu milagre, e eu tenho certeza que a vitória vem de Deus. Amém? Então vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a tua graça, a tua bênção, a tua vitória, em favor, Senhor, de cada lar, cada família. Eu te apresento agora, Senhor, o meu lar, a minha família, a minha esposa, minha filha, meu filho. Guarda, Senhor, coloque as tuas mãos poderosas. Abençoa meu pai, abençoa minha mãe ali em Campos, o meu irmão Odair ali em Campos, a família dele também, Pai. Abençoa minha irmã ali em Vitória, a família dela também. Coloca as tuas mãos poderosas. Eu peço a ti, meu Deus, neste momento, nesta tarde, visita, Senhor, cada lar, visita cada família, a cada irmão, ó Pai, aonde nós fizemos a visita no sábado passado, aonde nós fizemos a visita, Senhor, também nesta terça-feira. Coloca as tuas mãos poderosas, realiza, Senhor, a tua bênção, o teu milagre, porque nós cremos no teu poder, nós cremos na tua graça. Sejas conosco, Pai, é o que eu te peço, eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejas conosco. Amém. Irmãos, que Deus abençoe. Foi aí mais esta live, hoje foi um pouquinho comprido aí, que foi um total aí de 60 versículos aí, e amanhã nós estaremos aqui novamente em mais uma live no canal Tempozio. Que o Senhor abençoe, que o Senhor derrame chuvas de bênção sobre o teu lar e também sobre a tua família. Como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda.
Fiquem todos na paz do Senhor e até amanhã, no horário das 3 horas, e vai compartilhando aí os nossos vídeos também no canal Tempozinho. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.